Olá, turma! Tudo bem com vocês? Então, nós vamos dar continuidade aos nossos estudos dos conteúdos do segundo bimestre. Tudo bem? Nós vamos finalizar hoje essa primeira unidade desses conteúdos do segundo bimestre. Essa é a última aula, a terceira aula desse conteúdo. Então, se você não conseguiu ver, acompanhar as aulas anteriores, elas vão estar disponíveis na plataforma da escola, no canal do YouTube da instituição. Caso contrário, você não consiga, o professor não conseguir acompanhar, não conseguir estar também no YouTube da escola, mande uma mensagem para o professor, eu estarei te enviando o link das aulas anteriores, tudo bem? Então pega seu livro didático, pega suas canetas para as anotações posteriores e vamos aí dar início mais uma aula de história da semana. Vamos lá? Olá, alunos, tudo bem com vocês? Nós vamos dar continuidade a falar sobre o período entre guerras, regimes autoritários e também regimes totalitários. Então, voltando um pouco na aula anterior, nós vamos verificar um resumo daquilo que foi dito na aula passada. Pois bem, quando é que surge um regime totalitário? Quando é que surge um regime autoritário? Quais são as suas características? Como a gente pode distinguir tais regimes de outros regimes? Bem, antes disso nós vamos aí abrir um certo pano de fundo, um contexto na qual esses regimes vieram a surgir na Europa e praticamente se espalharam também para certos continentes. Pois bem, entre os principais acontecimentos na primeira década dos séculos XX estão a La Belle Époque, um momento de grande cultura, na qual praticamente todos querem ser uma Europa, até nos lugares mais longínquos, alguns estão aí lutando por fazer da sua cidade uma Europa, que é um período que abarca entre 1870 e 1914, um período de grande prosperidades, principalmente no continente europeu. Nós vamos ter também aí o deslocar da grande o desencadear da grande guerra, grande primeira guerra mundial, que vai causar muita destruição e milhões de mortes na Europa. É uma guerra naquele estilo guerra total, na qual não eram muito diferentes das guerras dos campos medievais, dos campos de batalhas medievais. Estados Unidos surgiu como uma nova potência nesse período pós-guerra, após o conflito, só que logo em seguida, após um certo período de prosperidade, nós vamos ter aí a quebra da Bolsa de Valores de Nova York em 1929, o que vai impactar a economia de diversos países, gerando falência, gerando desemprego e também agravando certas crises, principalmente em países que estavam envolvidos na Primeira Guerra, que estão passando pelo processo de reconstrução. E isso mostrando a crise do próprio liberalismo, da ideologia liberal, que veio aí no bojo com as ideias iluministas, principalmente com os ideais de Adam Smith, grande mentor da economia, o pai da economia, que sempre dizia que o Estado não deveria intervir na economia, que ela caminhava sozinha. Pois bem, vamos aqui mais adiante falar um pouco mais sobre essa crise do liberalismo, né? Falar não somente, passar aqui um grande resumo do que nós já tratamos na aula anterior. Fatores dessa crise do liberalismo: crise econômico-social causada pela eclosão da Grande Guerra na Europa, a própria Revolução Russa e a instauração de um regime socialista neste local,
A não aceitação do Tratado de Versalhes por parte dos alemães, que vão sentir-se injustiçados e deixar aí uma vontade de uma revanche posteriormente, a crise econômica de 29, que vai agravar o contexto econômico mundial, descrença nos governos democráticos e liberais para dar conta da demanda da população que está a crescer cada vez mais, surgimento e ascensão de regimes autoritários e totalitários. Mas para que esses regimes totalitários e autoritários surgissem, nós temos esse grande cenário que são essas crises, que são esses momentos difíceis que estão passando estes países, principalmente os países que aderiram ao movimento iluminista. Aí você pode me questionar, mas professor, o movimento iluminista não foi um bem? Foi um bem, mas o movimento iluminista não está apenas na parte intelectual. Ele envolve a liberdade econômica, ele envolve a liberdade de expressão. Então, também tem que haver um certo filtro em tudo isso, uma certa fiscalização, o que não houve nesse primeiro momento. Pois bem, então, o que são os regimes, governos totalitários, né? As suas principais características. A existência aí de um partido único. É o que foi feito quando Benedito Mussolini assume o poder. Ele coloca praticamente todos ali os partidos que fazem oposição na legalidade, ou até mesmo manda prender, manda fazer outros tipos de atrocidades. A ausência de processo eleitoral, esse tipo de regime não admite que outros escolham os seus para representar, ele escolhe entre si aqueles que vão governar. Poder concentrado no poder executivo lembra muito o poder absolutista nas mãos do monarca. Idolatria e culto ao líder, ou seja, muitas vezes esse líder que está à frente do governo é um líder carismático, é o líder que faz certos discursos de efeito na qual a população adere também a esse discurso e mobiliza e tem uma ideologia mobilizadora das massas, ou seja, tem um grande quantitativo de pessoas ao seu lado. Controle sobre a imprensa e as instituições educacionais. Tudo aquilo que for crítica ao seu governo será censurado, será silenciado. E as instituições educacionais têm que ensinar aquilo que o governo quer, ou seja, uma ideologia do seu próprio governo, uma ideologia única. Esse que surge dessa maneira, esses tais regimes. Oposição ao liberalismo, ou seja, as ideias iluministas de que o Estado não deve intervir na economia. Então a economia pode caminhar sim sozinha, e são totalmente opostos a esses movimentos e também aos governos democráticos. Para eles, o governo tem que ser dessa maneira, com um governo com uma mão de ferro, onde só ele comanda tudo, correto? Isso é somente para nos lembrarmos sobre o desencadear desse governo. Nós falamos aí também um pouco sobre o fascismo, né? Vocês lembram lá? Então vamos lá ver o seu contexto histórico também, fazendo aí algumas recapitulações. O fascismo foi um movimento político denominado pela história como sendo de extrema direita. Esse é o famoso fascismo histórico que vai acontecer na Itália. Chegou ao poder sob a liderança de Benito Mussolini no ano de 1922. E aqui nesse quadro nós apresentamos algumas características desse governo, então, desse governo de estilo fascista. O contexto histórico: a Itália enfrenta uma grande grave crise econômica. Ou seja, aí você já percebe que qualquer crise parece dar brechas para esse tipo de discurso de governo aparecer. O objetivo: buscar uma reorganização da Itália por meio de um Estado totalitário, nacionalista e militarista. É um discurso de renovação. É um discurso que muitos pregam
e passo muitas vezes a própria enganar a população. A ascensão ao poder vai se dar por conta para conter as manifestações socialistas. Mussolini vai organizar a marcha, a famosa marcha sobre Roma, que vai contar com a participação de 40 mil pessoas e vai exigir uma formação de um novo gabinete no governo e, como consequência, o rei Vítor Emanuel vai nomear Mussolini para o cargo do chamado primeiro-ministro. As principais medidas logo que Mussolini sobe ao poder são as seguintes: a apresentação da Carta del Lavoro, que vai organizar e controlar as relações de trabalho, perseguição aos opositores, proibição de greves, dissolução de partidos de oposição e instalação da censura. Então, essas são as características de um regime totalitário. Vocês estão compreendendo? Ações que visavam superar a crise econômica e adquirir a aprovação popular como um incentivo das obras públicas e o aumento da produção de armamentos. Então, ideais para eles não é educação, não é outros fatores para o bem na sociedade, mas sim a produção de armamentos, obras públicas que possam muitas vezes maquiar o seu governo. Eis que nasce aí um regime totalitário denominado fascismo. Outro regime também que vem no bojo desses regimes totalitários é o nazismo. Em um contexto de grave crise econômica, veja só a crise econômica outra vez surgindo, eis que nasce o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, conhecido como Partido Nazista, sob a liderança de Adolf Hitler. Só preste atenção no adendo aqui. Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. Não tem nada a ver com socialismo. Então, muitas vezes você pega esse nacional socialista e diz: o nazismo era de esquerda. E começa a proliferar certas mentiras sem um pingo de conhecimento de causa. Não faça isso, por favor. Pois bem, o contexto histórico é muito parecido com o da Itália, né? Após a derrota da Grande Guerra, a Alemanha vai enfrentar uma grave crise econômica, o fortalecimento principalmente das massas socialistas na Rússia também vão levar os países capitalistas a temer a eclosão de uma revolução dentro dos seus próprios estados, uma revolução socialista, e para evitar vão apoiar o partido nazista, que é um partido de extrema direita. Preste atenção, extrema direita não é de direita. Recuperar o poder político e os territórios perdidos com a derrota na Grande Alemanha vai ser um objetivo desse partido. E liderados por Adolf Hitler, os nazistas tentaram tomar o poder em 1923. Não obtendo sucesso, Hitler foi preso e, ao sair da prisão, organizou-se o partido que em poucos anos se tornou a maior força política da Alemanha. Em 1933, Hitler vai ser nomeado chanceler pelo presidente Paul von Hindenburg. Logo que este toma o poder, vai começar a implantar o seu estilo de governar, um estilo não muito ortodoxo aos olhos daqueles que esperavam o Messias, o Salvador. Implantação do Terceiro Reich, ou seja, o de Império Alemão, e o fim da República de Weimar. Dissolução dos partidos alemães, mantendo apenas o partido nazista. Então nós temos o que é um partido único. Perseguição de opositores e proibição de greves. Criação da Gestapo, ou seja, da Polícia Secreta do Estado e outros órgãos de repressão. Centralização do poder, ou seja, eu governo com mão de ferro, lembrando muito os poderes absolutistas que os monarcas tinham na Europa. Diminuição do desemprego com investimentos em obras públicas. Mas é um fator importante. Você não pode medir 1, 2, 3 alvos. Obras boas por certas atrocidades que aconteceram naquele momento. Investimento em efetivo militar para sua política expansionista. Então Hitler desejava expandir todo o seu
império na qual estava ali a construir, correto? Então nós vamos um pouco mais adiante falando sobre mais o Hitler e o Partido Nazista. No nosso livro didático agora, na página de número 8, voltamos a ele. Nós estamos no livro de atividades, que lá contém um certo resumo também. Adolf Hitler, mesmo de origem austríaca, lutou na Grande Guerra pela Alemanha, ou seja, na Primeira Guerra Mundial. Como muitos alemães vão desiludir-se com o resultado do conflito, achando não apenas injusto, ele acreditava que a derrota alemã se dava por causa de inimigos internos do país, entre eles os judeus. Então, se você quer compreender um pouco mais sobre Hitler e os judeus, talvez esse ódio que nasceu no coração de Hitler, você tem que estudar um pouco mais de história. Então, ele vai achar que a derrota dos alemães na Grande Guerra não foi apenas porque os Estados Unidos tinham um quantitativo melhor de pessoas, de armamento, mas sim por pessoas que moravam dentro do seu território, entre eles os judeus. Pois bem, a Alemanha então, uma monarquia, tornara-se uma república já no ano de 1919. Porém, não conseguiu resolver os problemas do país. Descontente então com a situação, Hitler vai se unir em 1920 ao recém-fundado Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores. Eu falo outra vez, não é o socialismo, é uma outra coisa totalmente diferente, mais conhecido como Partido Nazista, cujos moldes eram os mesmos do Partido Fascista Italiano. Ou seja, tem no seu nome o socialista, mas o seu modus operandi é totalmente parecido com o partido fascista italiano de Benito Mussolini. Hitler tentou um golpe de Estado em 1923 sem sucesso e vai ser aí preso naquela ocasião da tentativa desse golpe. A crise então de 1929 vai ser o momento que vai garantir a Hitler e, claro, ao Partido Nazista mais atenção popular. Em eleições realizadas em 1932, os nazistas conquistaram 230 cadeiras para o parlamento. Em 1928, ocuparam apenas 14. Após essa demonstração de apoio aos nazistas, o presidente alemão Hindenburg ofereceu a Hitler a chancelaria, cargo semelhante aí de primeiro-ministro. Então nós vemos verificando que o partido nazista está começando a ganhar força. O que aconteceu? Nós temos a crise de 1929. Então parece que naquele momento a Alemanha não está conseguindo a reconstruir-se, a desenvolver-se. Então a crise de 29 vem para mostrar que o povo está sem esperança. O povo está jogado aí, tentando se reconstruir, mas muitas vezes sem sucesso. E isso dá brecha para discursos toscos, discursos vazios que vão surgir e acabam a permear a sociedade, a entrar na mente dos cidadãos e este atrelar-se a este partido, começar a apoiar totalmente o partido nazista. Vamos lá mais um pouco adiante, na página agora, a página seguinte, página 9. Pois bem, na prática, a ascensão de Hitler vai colocar fim à chamada República de Weimar. Hitler acabou com todos os partidos políticos, exceto, claro, o partido nazista, que vai se tornar o partido único. Então, essa é uma prática já de um regime totalitário, de um regime totalmente autoritário. Jornais de oposição e sindicatos foram extintos e greves não eram mais permitidas. Então, para sustentar suas determinações radicais, Hitler criou a famosa Gestapo, que era uma polícia secreta do Estado e assessor de segurança, polícia política do Partido Nazista. Dessa forma, o poder político foi totalmente centralizado.
Ou seja, quando você coloca principalmente a segurança ao seu favor, você está se tornando aí um partido, um governo totalitário, autoritário, uma vez que nós pensamos que, principalmente no âmbito da segurança, ou seja, as polícias, elas têm que defender o cidadão e não o governo, então somente ficar somente à mercê do governo, muitas vezes perseguindo, muitas vezes silenciando aqueles que fazem crítica ao seu governo. Então essa é uma das características dos regimes totalitários, e isto Hitler está implantando na Alemanha, silenciando sindicatos, silenciando partidos políticos, deconstituindo um partido único. E claro, colocando tudo a seu favor, principalmente o Estado. Então, todo aquele que faz crítica, todo aquele que é oposição contra o seu governo é considerado inimigo e tem que ser silenciado. Pois bem, o governo de Hitler foi marcado por um grande esforço para diminuir o desemprego. Sua principal estratégia era investir em obras públicas e na militarização do país. Apesar de o Tratado de Versalhes, imposto à Alemanha em 1919, proibir a fabricação de armamentos pesados e, claro, um efetivo militar superior a 100 mil integrantes, com um exército forte, bem treinado e equipado, Hitler pretendia expandir as fronteiras da Alemanha, ou seja, o seu espaço vital para o fortalecimento da famosa raça ariana. Ou seja, Hitler quer fazer uma limpeza social e também impor uma ideologia, um estilo de vida. Muito pertinente isso para compreendermos até mesmo nossos governos também atuais. Nessa parte está o trecho interpretando documentos. Você é uma tarefa que posteriormente você irá fazer também, mas vou ler com vocês essa parte, esse trecho que está em vermelho. O desemprego, a falta de comida, a desordem e a hiperinflação, que em novembro de 1923 transformaria o marco alemão em um substituto rentável do papel d'água, o dólar americano equivalia na época mais de 1 bilhão de marcos alemães, aumentavam mais que nunca, dando lugar ao recrudescimento das desordens, das delinquências e dos conflitos partidários que deixavam atrás de si centenas de feridos e afetados. Então nós temos aí uma grande crise no contexto alemão, que faz surgir muitas vezes esses tipos de governos totalitários, governos autoritários, todos eles baseados em um discurso de uma reconstrução de um país, de tirar o país de certa crise política e também econômica. Esses discursos também são permeados por discurso de efeitos. Muitos da massa, da grande população gostam de ouvir esses tais discursos e passam a apoiar por diversas vezes, até defender esses tipos de governos autoritários e totalitários. Talvez por má fé ou talvez pela própria ignorância de não saber escolher, de não saber pensar, refletir sobre aquilo que está fazendo. Mais adiante, vamos falar sobre o antissemitismo, né? O antissemitismo, na verdade. Os governos nazifascistas tinham muitas características em comum. Ou seja, tanto lá na Itália quanto na Alemanha, esses tipos de governo eram muito parecidos. Ambos eram regimes autoritários, apelavam para o passado de glória, no caso do fascismo, vão apelar para o passado de glória da romana, das conquistas, das grandes marchas. Eram governos aí também expansionistas e começavam a perseguir grupos considerados grupos inimigos. Outro fator comum é que Mussolini pregava a superioridade dos seus povos italianos e também o alemão. Porém, o nazismo criou uma teoria que vai preconizar a superioridade da raça ariana. Para ele,
para Hitler, no caso, a raça ariana era a raça mais desenvolvida segundo a sua visão, da qual os alemães se consideravam descendente. Esse ar de superioridade vinha de uma suposta pureza, ou seja, da pouca miscigenação com outras etnias ou até mesmo outras raças. E esse argumento vai justificar essa ideia de uma política expansionista. Vai também retirar vários territórios da Europa do controle dos povos que praticamente vão entregá-lo aos alemães. Esse expansionismo, segundo o próprio Hitler, vai garantir a manutenção daquilo que ele vai denominar de espaço vital. Espaço esse na qual essa raça criada por imaginário Hitler, a raça ariana, poderia desenvolver-se. Outros grupos, no entanto, eram considerados etnias, raças inferiores e também, claro, nocivos às sociedades. E essas raças nocivos às sociedades deveriam ser exterminados, deveriam ser retirados. Motivo pelo qual deveria aí, como coloca o próprio texto de vocês, motivo da qual deveriam ser eliminados. Essa ideia é embasada em critérios pseudocientíficos, ou seja, retiradas muitas vezes sem fontes, sem fundamentos, sem justificativas, mas que justificava os ideais do partido nazista alemão. Logo no início do seu governo, essa ampla perseguição aos judeus, ciganos, negros, deficientes, entre outros grupos. O antissemitismo não surgiu com o nazismo. Então fique bem claro que essa perseguição, até mesmo a grupos religiosos, não vai surgir com o nazismo. Isso já vem de outrora, apresentando-se em momentos anteriores da história. A novidade, claro, era a eliminação de forma organizada e também sistemática dessas pessoas. Se antes você tem um preconceito com o antissemitismo, não vou dizer que está tudo bem, mas você levar isso ao extremo de eliminar esse tipo de etnia, esse tipo de crença, esse tipo de pessoas que são diferentes de você, aí já é totalmente um ser extremo. Vamos adiante. Governos autoritários, né? Nós temos aí os chamados governos autoritários. Nós vimos os totalitários, agora vamos ver um pouco desses governos autoritários também. No mesmo período vão surgir outros governos de caráter autoritário na Europa. Então não pense que ficou apenas restrito a Mussolini, que ficou restrito a Adolf Hitler, não. Há outros também regimes que surgem na Europa durante esse contexto. Como resposta aos problemas da pós-guerra, crise econômica, desemprego, inflação, entre outros, esses governos concentraram o poder, mas não eliminaram por completo a oposição e não controlaram totalmente os meios de comunicação. Não houve culto ao líder, como visto nos casos totalitários. A mobilização social também não era limitada. O totalitarismo, por exemplo, esteve presente em todas as instâncias da vida das pessoas, o esporte e a religião. Os governos totalitários conseguiram fazer parte da vida familiar da população, o que não se deu completamente nos casos autoritários. Então vejam essa diferença. Governos totalitários atingem o total, até mesmo a sua família. Os autoritários, eles têm um certo grau, mas são mais um tipo de camaleão que parecem passar despercebidos, mas também fazem certas atrocidades. Um desses vai ser o salazarismo, que vai acontecer em Portugal. E o governo autoritário que vai ter início em 1926, quando um golpe de Estado, sempre a vez nasce através de um golpe, realizado por militares que vai derrubar o governo e instaurar uma ditadura que se manteve aí até 1933. Em 1928, o professor Antônio Salazar vai ser escolhido como ministro das Finanças
e vai obter resultados positivos e controlar as finanças públicas. Em 32 ele assumiu o cargo equivalente do primeiro-ministro. Ou seja, nós temos uma ditadura. Muitas vezes essa ditadura é feita também de partido único, por isso tem características com fascismos. A partir daí, também Salazar vai instaurar a União Nacional como o único partido legal, é o que eu falei posteriormente. Em 33 vai aprovar uma nova Constituição para Portugal, que vai formalizar o início do chamado Estado Novo ou Salazarismo. Estado Novo, preste atenção, que isso também vai acontecer no nosso território brasileiro. Mas isso aí é uma outra história. Um governo de caráter pessoal e repressivo, além disso, vai promover uma política econômica explicitamente favorável aos interesses da burguesia e perseguir os movimentos esses, principalmente os movimentos de esquerda. Foram criadas medidas restritivas no país, como a censura à imprensa, a proibição de greves e, claro, de formação de movimento de trabalhadores, além da criação de uma polícia política, a Polícia Internacional e de Defesa do Estado, chamado PIDE. Então, nós temos aí um regime autoritário com características totalitárias, na verdade, né? Ele pode não atingir todo mundo, mas atinge peças principais que podem se opor ao seu governo. Então, nós temos aí o chamado Salazar ou Salazarismo, que aconteceu em Portugal no ano de 1926. Passamos aí por uma certa ditadura. Tudo bem? Pois bem, Portugal então vai se manter sob esse regime autoritário até o chamado Estado Novo de 1974. Embora Salazar tenha se afastado da presidência em 68 por causas de saúde, a estrutura governamental criada por ele, no entanto, vai manter-se por mais alguns anos sobre outro presidente, sobre outro comandante, senhor Marcelo Caetano, e vai ser destituído no poder em 74 por um golpe militar denominado Revolução dos Cravos, que vai marcar aí o fim do salazarismo em Portugal, ou do fascismo em Portugal, ou do regime autoritário em Portugal. Também na parte da Espanha nós vamos ter a Guerra Civil Espanhola. Bem, se nós tivemos na Itália, Alemanha e Portugal, nós vamos ter agora na Espanha. Bem, essa Guerra Civil Espanhola ela vai se desenrolar entre 36 e 39 e vai ser desencadeada após a eleição do presidente da chamada Frente Popular de características socialistas. Descontente com o resultado, a extrema-direita vai reagir contra a ascensão desse político de cunho socialista, tentando levar o general Francisco Franco ao poder. Bem, vai chegar ao poder no final da guerra em 1939. Seu governo foi marcado pelo anticomunismo, vocês podem anotar também essa característica importante, reprimir a oposição e criar um partido único, a chamada Falange Espanhola. Tinha forte ligação também com a própria Igreja Católica. Então nós temos aí outro regime autoritário que surgiu, se acendeu nesse período também, em meio à crise política e meio à crise econômica, que vai ser a Guerra Civil Espanhola. Nós vamos ter um poder totalmente que vai reprimir sua oposição, também criando um partido único, com certas ligações fortes com a própria Igreja Católica. Nós vamos parar por aqui hoje nossa aula. Na próxima aula nós iniciaremos uma nova unidade. Espero que vocês, qualquer dúvida que venha a surgir, possam estar entrando em contato com o professor e atenderei a todos sem distinção. Correto? Desde já um abraço a todos, fique com Deus e até a próxima. Não esqueçamos também o nosso exercício proposto. Nós vamos aí fazer o exercício da parte interpretando documentos na página 10 e também da hora do estudo na página 13 e 14, essas do livro didático. No livro de atividade você vai fazer as questões da página de número 7, correto? Compreenderam? Qualquer dúvida é só entrar em contato. Tenham todos
todos aí uma ótima semana.